O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós o conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos hoje nesta quarta-feira, dia 22 de junho, celebrando a memória de São João Fisher e São Thomas More, ou São Thomas More, falando em inglês, mártires da nossa igreja. Por isso nos revestimos de vermelho nesse dia de hoje. E o Evangelho de hoje, ele também é muito autoexplicável. Ele é muito claro. Pelo fruto, você vai conhecer a árvore. Não adianta a gente ter um belo rostinho bonito, não adianta a gente ter belas palavras. Eu posso falar aqui de uma maneira muito bonita. Você vê que eu já fiz a barba aqui, ó, já não pareço mais aquele... Já cortei um pouquinho o cabelo, posso colocar uma roupa bonita, posso fazer uma carinha bonita, posso ter técnicas neurolinguísticas para saber me comunicar, posso ter o dom da oratória, o dom da comunicação, posso ter um conteúdo profundo, mas qual é o diferencial? São os frutos. Nós devemos olhar para os frutos que produzimos. É pelo fruto que você vai conhecer a árvore. E o Evangelho de hoje é muito claro. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que estão vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Não basta ter um rostinho bonito. Não basta ter uma lábia. Não basta ser, às vezes, uma pessoa muito calada. Eu estava lendo, eu já falei isso aqui diversas vezes, inclusive citei esse livro aqui diversas vezes, da doutora Ana Beatriz Nogueira, sobre mentes... Como é que é o nome do livro dela, Fábio Luiz? Mentes, dá uma olhada aí. Sobre os psicopatas, os psicopatas, o perfil da psicopatia e dos psicopatas. Ela faz um estudo muito interessante sobre como um psicopata ele é sedutor, como o psicopata ele tem qualidades de sedução, mentes perigosas, acho que é mentes perigosas mesmo. Desculpa, Ana Beatriz Barbosa, Ana Beatriz Nogueira. Mentes perigosas. Um psicopata mora ao lado. Doutora Ana Beatriz Barbosa. Desculpa, doutora Ana Beatriz. O ato falho aqui do Padre João. Mentes perigosas. A falta de... Mas ele tem toda aquela lábia, ele tem todo aquele jeito maravilhoso, ele te estuda, mas ele não tem empatia, ele te usa, ele sabe, ele conhece as suas fraquezas e depois te joga fora. Não estou dizendo aqui que
Todos nós somos psicopatas, né? Mas ele não tem empatia, ele é frio. E ele não é capaz de produzir algo que realmente seja concreto, de fruto na sua vida. Nós vivemos numa sociedade que ela está doente. Que ela está realmente doente. E como é que eu posso identificar a doença da nossa sociedade, Fábio Luiz? Antigamente você ia num médico, naquele médico raiz, naquele médico antigo, hoje são aqueles senhorizinhos, aquelas senhorazinhas, que aliás é raro a gente ver esses médicos hoje, né? Você ia naquele médico, o que o médico fazia? Olhava, mexia em você, tocava, batia, te olhava. Principalmente o médico conversava com você, ficava lá, gastava às vezes 10, 20 minutos, meia hora. Para quê? Para, ao identificar o sintoma, fazer um diagnóstico, não é isso? Hoje, tem médico, muitas pessoas reclamam disso, tem médico que nem levanta a cabeça, nem olha para você. Você chega, o que você tem? Isso. Ele nem olha, já vai prescrevendo um negócio, te dá, é próximo. Ou seja, gente, temos que ter muito cuidado, porque hoje em dia, para a gente identificar a doença da nossa sociedade, a gente precisa descobrir quais são os sintomas. E para que a gente possa descobrir os sintomas, a gente tem que fazer o quê? Interagir com o paciente, interagir com a sociedade. E o que está acontecendo com a gente hoje? Exatamente o contrário. Nós estamos deixando de interagir. Nós estamos vivendo muito mais a vida virtual do que a realidade. O que produz frutos? Uma vivência intensa aonde? Na realidade. O que produz fruto não é ficar o tempo todo no celular, na internet, falando, comentando, dando opiniões, criticando, passando correntes, passando fake news, ou passando informações. Isso não é uma coisa que produz frutos. Quando que, na verdade, você é chamado ao quê? Inclusive por Cristo e pela Igreja. O Papa Francisco, quando instituiu o Ano da Misericórdia, ele instituiu o Ano da Misericórdia para que a Igreja praticasse o quê? As obras de misericórdia. Tanto as obras corporais de misericórdia, quanto as obras, para que nós possamos ser figueiras frondosas e não estéreis, secas. O que adianta a gente ser belo, bonito, formoso, mas não termos um conteúdo? Ou não buscar, o que é pior, não buscarmos ter conteúdo. E quantos jovens hoje, essa geração atual, Fábio Luiz, e eu acho que nem você está fazendo mais parte, né? Porque você já está uma frente, você está com 28, 29. Essa geração dos 20 anos agora, elas não se preocupam. É muito sério. E esses 2 anos que ficamos trancados ainda vai agravar a situação da nossa sociedade. Você vai ver que daqui a uns 5, 6 anos, 7 anos, é que nós vamos ver o resultado negativo, ruim, desses 2 anos que ficamos trancados dentro de casa, sem estudar. Mas se você olhar para essa galera agora dos jovens, por exemplo, a adolescência. Eu tenho 40 vou fazer 48. Eu fui adolescente nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90. Com 18 anos, eu já estava no seminário. Hoje, o jovem entra no seminário com a idade que eu me ordenei padre, 25. O perfil hoje é 24, 25 anos. Eu, com 15 anos, já estava buscando pensar no que eu quero na própria vida.
Hoje você vê muita gente de 20 e 21 anos adolescendo ainda, com um comportamento completamente adolescente. Isso demonstra o quê? Que existe o quê? Uma falta de quê na sociedade? De vivência familiar, de estrutura familiar. Eu citava aqui nas missas, nos vídeos, alguns pedagogos e psicólogos falando daqueles pais que são amiguinhos dos filhos ao invés de ser pai. A gente vê hoje, por exemplo, eu falo muito aqui em relação à morte, é uma geração atual, a geração atual, não olha para a morte, olha para a morte. Você já reparou uma coisa, Fábio? Eu vou falar uma coisa que parece um absurdo, mas tem muito a ver. Essa geração que não vai ao cemitério ver um velório, um funeral, é a geração que adora assistir filme de zumbi, filme de terror. Tem a ver? É uma geração que adora ficar vendo na internet defunto, mas quando se trata de ser alguém da própria família, não sabe lidar com a morte. Não sabe lidar com a morte. Por quê? Porque, de uma certa maneira, não sabe lidar com a vida. E a gente tem visto aí, hoje, jovens de 20, 21 anos, que não sabem lidar com seus próprios problemas. Por quê? Porque dentro de casa não tem uma referência. Que não sabe interagir com a realidade. Não produz frutos. Infelizmente, estamos vendo uma geração de figueiras estéreis. Quando a gente vê muitos jovens hoje se entregando às drogas, ao sexo, o que mais, Fábio? As ideologias. Por quê? Porque no fundo eles estão desejando algo concreto na própria vida. Eu não vejo muitos jovens querendo buscar um sentido, buscar respostas, até porque não estão sendo ensinados a eles a fazer as perguntas. Tudo muito fácil, muito rápido, mas o jovem hoje está perdendo o senso de respeito, de hierarquia. Por quê? Porque a vida dele é o quê? E isso, para não dizer, alguns adultos que também estão perdidos. E aí vai buscar o quê? O corpo perfeito, a beleza perfeita, os likes, os seguidores, o dinheiro, o prazer, o poder. Por quê? Porque não sabe qual é o sentido da própria vida. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, mas está se perdendo. E nós não podemos deixar essa geração se perder. Precisamos apresentar um Cristo que dê a eles um sentido para a sua vida. Não é um Cristo quebra-galho. Não é um Cristo que resolva os seus problemas, mas que os ajude a tomar decisões e resolver problemas. Eu fico ali sentado todas as tardes. E eu vou concluir aqui, porque senão fica um vídeo longo, também de homilia, de corte. Mas eu fico ali. E quantas vezes as pessoas me procuram para que eu tome decisões para elas, quando na verdade, elas precisam tomar decisões. Por que as pessoas estão colocando muitas coisas que acontecem de errado nas suas vidas na conta de Deus? Por quê? Por que é fácil culpar Deus? Porque, pode falar no microfone, Fábio, por favor. Porque tira a tua responsabilidade. E tira a responsabilidade daquelas pessoas que estão ali, porque você não vai reconhecer o que é. Que a sua vida precisa ser transformada e mudada. Porque eu não quero ter um comprometimento com a mudança de verdade, com a transformação.
Hoje eu vi um texto que é verdade. Conversão não é mudança de religião. Conversão é mudança do coração. Por que as pessoas estão tão... Existe uma crise de identidade humana muito séria hoje. E é o que nós precisamos buscar em Jesus, o sentido para a nossa vida. O sentido para o nosso fracasso, porque o fracasso faz parte. Lembra do Evangelho de domingo? Se quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Quer dizer, você vai passar por fracasso, você vai passar por vitórias, você vai passar por todas as circunstâncias. A nossa vida não é só vitória. Então, não tem moleza, como eu falava ontem. Como é que era a thumb ontem que você colocou, Fábio? Minha pregação não é recado. Mas aí você colocou um subtítulo que eu achei muito interessante. Agora não vou lembrar qual é. O subtítulo que é muito interessante, o subtítulo que você colocou ontem também. Que não é da facilidade, não é de facilidade. Ah, sim, que não... nada no cristianismo vem de mão beijada. Nada na vida vem de mão beijada. Mesmo o dinheiro que você herda de família, vai te dar um trabalho para você administrá-lo. Então, assim, nada na vida é fácil. Nós temos que aprender a lidar com a dificuldade e saber encará-la com humildade. Humildade. Temos que... Botem a thumb de hoje, ó. A thumb de hoje é para produzirmos frutos, precisamos baixar a nossa bola.